Fala pessoal, beleza? Bom, agora a gente já entendeu os principais conceitos. É o momento da gente criar o nosso primeiro endpoint REST e aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui. Então, bora dar mais esse passo. Até o momento a gente falou sobre muita teoria, mas não fez nada prático. Então vamos começar a parte prática. Eu vou fechar tudo isso daqui, close all tabs, e eu vou explicar para vocês aqui um pouco da nossa arquitetura. Aqui a gente tem a classe Startup, que é a classe que vai inicializar a nossa aplicação Spring Boot. Aqui a gente tem a Startup Tests, ela sobe o contexto, testando se o ambiente está funcionando realmente. O POM a gente já viu, né? Aqui a gente tem a anotação @Spring Boot Application. Essa anotação diz que a nossa aplicação é uma aplicação Spring Boot. Se eu clicar aqui, você vai ver que ela agrega várias outras annotations. No caso, a gente tem documentação, herança, Spring Boot Configuration, Spring Boot Auto Configuration, Spring Boot Component Scan, enfim, várias outras coisas que se você estivesse construindo uma aplicação Spring usando apenas o Spring Framework, você teria que declarar. Nesse caso, a aplicação @Spring Boot Application engloba tudo isso e abstrai tudo isso. Então, a gente não precisa adicionar mais annotations, exceto, claro, se a gente for customizar alguma coisa. Aqui a gente tem o Application Properties, que é onde vamos adicionar os arquivos de configuração. Eu vou renomear esse cara, Shift F6, eu vou trocar de Properties para YAML. YML. Algumas pessoas amam, outras odeiam, mas cada dia está mais comum o uso de YAML em arquivos de configuração, do Docker Compose, do Kubernetes, enfim, várias ferramentas que usam YAML. Então é bom já ir acostumando e aprendendo a usar. Beleza, vamos clicar com o direito sobre BR com Erudio e vamos criar uma nova classe, um novo arquivo Kotlin. Vai ser uma classe Kotlin e o nome dessa classe vai ser Greeting, ou seja, saudação. Cancelo, beleza. Aqui está a nossa classe Greeting e a gente vai definir apenas um construtor primário para esse cara com duas propriedades. Val ID, que vai ser long, e val content, o conteúdo, que vai ser uma string. Beleza, é apenas isso a nossa classe, não precisamos de nada além disso. Perfeito, agora vamos criar o nosso controller. Para criar o controller, mesma coisa. Vou clicar com o direito em BR com Erudio, New, Kotlin Class File, e eu vou chamar esse cara de Greeting Controller. Enter. Por enquanto vai ser apenas isso, a gente vai adicionar uma annotation do Spring aqui e vamos começar a entender isso, que é a annotation REST Controller. Beleza, pessoal, vamos entender esse cara. O que é um REST Controller? Bom, se você já trabalhou com Spring MVC, existe também a annotation @controller, que eu ainda não adicionei o import aqui, por isso está vermelho. Vou dar um Ctrl Z. E também existe uma annotation @response_body, que você usa quando vai retornar um endpoint REST. Se você usar apenas @controller, ele vai entender que é um controller para Spring MVC e não vai expor esse cara como REST. Na prática, pessoal, a annotation REST Controller no Spring MVC nada mais é do que uma combinação das annotations @controller e response_body. A gente pode conferir isso clicando sobre ela e ver aqui, ó, @controller e @response_body. Vou fechar aqui e a gente vai entender o que significa. Essa annotation foi adicionada no Spring 4.0 para facilitar o desenvolvimento dos serviços RESTful com o framework Spring. Se você estiver familiarizado com os serviços REST, sabe que a diferença fundamental entre uma aplicação web e uma API REST é que a resposta de uma aplicação web é a visualização geral de HTML, CSS, JavaScript, enquanto a API REST apenas retorna dados em forma de JSON ou XML ou qualquer outro tipo de serialização que você escolher utilizar. E, inclusive, é por isso que a gente tinha aqui em Resources aqueles arquivos estáticos, por esse motivo.
Se a gente quisesse construir uma aplicação web, a gente usaria eles. E essa diferença também é óbvia nas annotations @controller e @hashController. Como eu disse, o trabalho do controller é criar um map do model object e encontrar uma view para esse cara. Ou seja, eu crio um controller do Spring MVC e ele precisa ter uma view relacionada com ele. Quando eu adiciono o hashController, isso não existe. O hashController simplesmente retorna o objeto e os dados do objeto são gravados diretamente na response HTTP como XML ou JSON ou, enfim, o que você utilizar para serializar. Isso também pode ser feito com o @controller tradicional, esse cara que a gente já viu aqui, ó, o @controller e o response body juntos. Mas como isso aqui é um comportamento padrão de APIs, o Spring Boot criou esse cara aqui, agregando essas duas annotations e simplificando. Então ele agregou as duas junto e simplificou o processo para a gente. Perfeito. Abaixo aqui, pessoal, eu vou criar um contador, val, chamado counter. O tipo desse cara vai ser um atomic long, do Java Util Concurrent Atomic. Beleza, aqui vai ser igual a um atomic long. Ok, era isso. E agora a gente vai criar a função que vai devolver o nosso primeiro endpoint. Para fazer isso, vamos adicionar aqui um fun chamada greeting. E aqui a gente vai passar os parâmetros que ele vai receber. Vou fechar isso daqui, abrir e fechar parênteses. Vou definir o tipo desse cara, né? Ele vai retornar uma saudação do tipo greeting, a classe que a gente criou no início da aula. E aqui a gente vai definir o retorno. Return greeting, recebendo o counter, increment and get. Ou seja, ele vai simular um ID, ele vai incrementar um ID. E aqui eu vou adicionar a minha mensagem, que vai ser hello Kotlin. Beleza, exclamação. Vamos adicionar aqui um @requestMapping, esse terceiro cara aqui. O que essa notation faz? Ela vai mapear uma requisição para esse cara. E o que ela vai mapear? Quando eu for no browser e chamar o greeting, o endereço greeting, ele vai me devolver essa função aqui e isso vai me gerar a response. Vou salvar isso daqui e executar a aplicação e a gente vai ver. Por enquanto vai ser bem simples, mas a gente vai dar uma incrementada melhor nisso. Vou clicar com o direito sobre a classe Startup ou main da aplicação, se você tiver dado outro nome para ela. Eu gosto de usar Startup. Clique com o direito sobre ela, Run, ou abra a classe e tecle Ctrl Shift F10. Ele vai compilar e subir a aplicação para mim. Ok, está inicializando. Vamos expandir aqui. Já inicializou, levou 2 segundos. Vamos minimizar isso daqui e vamos abrir o endereço localhost 8080/greeting. Enter. E aqui a gente tem o nosso Hello Kotlin. Bom, pessoal, está formatando dessa maneira aqui porque eu estou usando o plugin chamado JSON View. Se eu vier aqui em gerenciar extensão e desabilitar esse cara, recarregar, vai formatar como JSON normal. Então provavelmente você está vendo dessa maneira. Basta adicionar essa extensão aqui que vai renderizar da forma que eu estou vendo aqui. Perfeito. Vamos customizar algumas coisas aqui. Voltando para IntelliJ, posso fechar a classe Greeting. Vamos focar apenas no controller. Perfeito, a gente viu o controller default, mas a gente quer parametrizar. Quero adicionar alguns parâmetros. Para isso eu vou adicionar um @requestParam. Essa terceira opção aqui, requestParam, e aí eu vou definir o nome desse parâmetro, value igual name, e aqui a gente pode definir um default value. A gente pode também usar o default value do Kotlin, mas vamos deixar assim para ficar melhor documentado. Default value, que vai ser igual a word.
Beleza, então quando não setar nenhum valor nesse parâmetro, vai devolver um Hello World. Caso contrário, ele vai definir a mensagem que a gente passar como parâmetro. Então aqui eu vou definir o nome desse cara, que é name, igual está definido aqui, name. O tipo de name é string. E esse cara precisa permitir null. Por isso eu coloco o verificador. Perfeito, é isso. Falta mudar aqui, ó. Eu vou trocar de Hello Kotlin para Hello Name. O Kotlin é bem mais tranquilo de trabalhar com string. Então basta você adicionar cifrão, name, ou salvar, reexecutar esse cara. Beleza. Stop and rerun. Ok, inicializou. Vamos voltar para o browser. E agora, se eu não disser nada, ele vai devolver um Hello World. Devolver um Hello World. Se eu passar o parâmetro, qual que é o nome do parâmetro? O nome do parâmetro é name. Onde que eu vejo isso? Aqui, ó. Aqui eu vejo o nome do parâmetro. Posso minimizar. Hello name Erudio. E ele devolve Hello Erudio. Hello Kotlin. Ele devolve Hello Kotlin. Hello Spring Boot and Kotlin. E aí ele devolve a response para mim de acordo com o parâmetro que eu passei. Beleza, pessoal? É dessa forma que você passa parâmetros do tipo get para verbos get. A gente vai entender melhor isso, é só a introdução, né? Está só começando. Vou recolher um pouco aqui. Mas é assim, dessa maneira que você passa parâmetro. Você precisa de um request param, que é o que a gente acabou de passar. Esses caras são opcionais, se eu não passar, não vai quebrar a aplicação, como a gente já viu na parte teórica. E existe ainda o path param, que se eu não passar, eu quebro a aplicação. A gente vai ver isso mais adiante. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Kotlin para Devs Java. Aprenda a linguagem padrão do Android e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.